Hello, friends. Olá, amigos! Hoje, em nosso tempo juntos, nós vamos considerar a ordenança da ceia do Senhor. Muito do que eu vou estar compartilhando com vocês vem do site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mostrado aqui na tela. E eu os encorajo a visitar o endereço digital para mais informação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vê a ceia do Senhor como tão vital que ela foi incluída em uma de nossas crenças fundamentais baseadas na Bíblia, como crença número 16, que diz o seguinte: a ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Nesta experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo. Participando da ceia, proclamamos alegremente a morte do Senhor até que ele volte. A preparação para a ceia envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para denotar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo e para unir nosso coração em amor. A cerimônia da comunhão é franqueada a todos os crentes cristãos. Veja, a ceia do Senhor, celebrada hoje como um serviço de comunhão, é uma oportunidade para os crentes honrarem o dom de Deus no sacrifício de Jesus Cristo. Ao fazer isto, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 26. Ele diz o seguinte: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor segue as palavras de Jesus durante a última ceia que ele comeu antes de sua crucifixão. Ele e seus discípulos se reuniram para celebrar a ceia da Páscoa, em memória da libertação de Israel da escravidão no Egito. Desta vez, porém, ao tomarem o pão ázimo e o fruto da videira, Jesus deu um novo significado a estes itens. E mesmo antes de comerem juntos, Jesus demonstrou seu amor por seus discípulos e por nós, realizando o trabalho de servo. Ele lavou os pés de seus discípulos. Ao fazer isso, ele mostrou um exemplo de bondade e amor incondicional. As três partes significativas de um culto de Santa Ceia Adventista do Sétimo Dia envolvem comer pão sem fermento, beber suco de uva e lavar os pés uns dos outros. Todas essas coisas simbolizam o sacrifício de Cristo para nos salvar e o exemplo humilde e servil que ele deu. Essas ações seguem as palavras de Jesus aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo, partido por nós. Em Mateus 26, 26, nós lemos: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus estava diante de seus discípulos enquanto dizia isso, comunicando que isso seria um símbolo de lembrança do que ele estava prestes a fazer. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Ele continuou explicando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ao dar seu corpo pelo mundo, Deus criou um caminho para sermos salvos das consequências eternas do pecado. Crendo e aceitando a morte e ressurreição de Jesus, Jesus, o verdadeiro pão do céu, satisfaz os anseios mais profundos do nosso coração. Este pão verdadeiro simboliza um alimento espiritual para saciar completamente a fome da alma. Aceitar Jesus Cristo, o pão da vida, vai encher nossos corações de significado e amor e vai nos trazer a vida eterna.
O pão servido durante o serviço de comunhão é ázimo, e há uma razão interessante para isso. Durante a Páscoa, Deus instruiu os israelitas a estarem prontos para partir assim que o faraó desse seu consentimento. Então, eles assaram bolos de massa sem fermento. Ao longo dos anos, enquanto os israelitas celebravam a Páscoa, eles usavam pães sem fermento como um lembrete de seu êxodo apressado do Egito. O apóstolo Paulo acrescentou um significado adicional a comer pão ázimo em momentos de lembrança quando escreveu à igreja de Corinto. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, continuou ele, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fruto da videira simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, disse Jesus, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E em Hebreus 9:22 nós lemos, sem derramamento de sangue não há remissão. Os adventistas do sétimo dia acreditam que o fruto da videira usado na celebração da Páscoa era suco de uva não fermentado, puro suco de uva. Depois de tomar o cálice, Jesus disse, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Quando consideramos as maneiras pelas quais o vinho fermentado é condenado nas Escrituras, os adventistas do sétimo dia procuram comemorar o sacrifício de Cristo por nós com uma mente clara e sem nuvens. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Lemos isso em Provérbios 20, verso 1. E em Provérbios 23, versos 31 e 32, nós lemos, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Apenas o suco de uva puro, recém-espremido da videira, é um símbolo apropriado do sangue perfeito de Cristo, derramado para a redenção da humanidade. O serviço de lava-pés que praticamos como adventistas do sétimo dia segue as palavras e ações de Jesus em João 13. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ao realizar o humilde ato de lavar os pés de seus discípulos, Jesus nos deu um exemplo de verdadeira grandeza. Durante um culto de Santa Ceia hoje, a maioria das igrejas adventistas fornece tigelas, água e panos para um lava-pés cerimonial chamado Ordenança da Humildade. Este é um momento especial de comunhão, de deixar de lado as diferenças de status ou posição, servir nossos irmãos e irmãs na fé e tornar nossos corações retos uns com os outros e com Deus. Jesus instituiu a ceia do Senhor para comemorar nossa libertação do fardo do pecado. É o serviço da nova aliança que continua a celebração solene da Páscoa. Durante esta última ceia com seus discípulos, Jesus nos deu um exemplo. Ele partilhou o pão e compartilhou o fruto da videira com seus discípulos e pediu-lhes que se lembrassem do sacrifício que ele estava prestes a fazer por eles, por todos nós. A Páscoa foi um lembrete da libertação dos israelitas da escravidão egípcia. A ceia do Senhor é um lembrete de nossa libertação pessoal da escravidão do pecado. Fomos redimidos, não com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo.
A Santa Ceia é o momento perfeito para pensar em como podemos crescer em Cristo e honrá-lo melhor com nossas vidas. Jesus, nosso Salvador, deu a oportunidade de salvação a cada pessoa. Por sua vida perfeita, sua morte sacrificial e sua ressurreição, somos convidados a vir à sua mesa, experimentar seu amor e ser salvos para a eternidade. Vamos agradecê-lo agora mesmo por seu maravilhoso presente de salvação e o que ele tem feito por nós em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição e em seu ministério agora mesmo por nós, no lugar santíssimo do santuário celestial. Que Deus nós servimos. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esta incrível compreensão do que significa a Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso de forma simbólica, claro. Pão sem fermento, suco de uva puro e fermentado, simbolizando o que Jesus fez por nós na cruz. E, Senhor, agradecemos que também possamos participar da ordenança da humildade, de servir uns aos outros e perceber que somos todos iguais aos pés da cruz. Agora, Senhor, nos abençoe à medida que avançamos em nosso testemunho por Ti, com base nesta maravilhosa participação no serviço da Santa Ceia, que nos fala sobre o grande amor de Cristo por nós e a salvação possibilitada por Teu corpo quebrado e o sangue derramado no Calvário. Agradecemos também pelo ministério de intercessão que Tu estás exercendo agora mesmo como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo, todos encarnados na salvação de Jesus Cristo. Para nós, o Evangelho eterno. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. In Jesus' name, amen.